Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que sejam todos muito bem, com muita saúde. E é o seguinte, meus queridos, a gente entra aqui nesse de fato agora, né? De maneira mais teórica, né? Mais formal mesmo, né? A nossa eletiva 1. Então, olha só, já pega seu caderno, já faça suas anotações. É importante isso aqui, tá bom? É importante você ter essas informações porque a propósito, né, a eletiva ela aparenta ser, né, assim meio desvinculado das outras coisas, né, do conteúdo formal, mas não. Tá? Não é só uma aparência. Na verdade, a nossa eletiva, né, toda eletiva, ela vai passar, ela vai permear por alguns conteúdos, alguns conceitos e habilidades que existem de fato, né, na nossa na grade curricular, né? Então, com o tempo, talvez vocês não vão nem perceber, né? Mas vocês estão estudando conteúdos que fazem parte de fato da grade curricular, né? De estudo regular, tá bom? Então, olha só, vamos lá, introdução à fotografia. Eu peguei aqui, é uma aula bem simples, alguns componentes históricos, né? E a gente vai no final vai ter algo bem interessante, tá bom? Então vamos lá. A origem etimológica, né, de fotografia vem do grego e significa gravar com luz, tá? Foto significa luz, né? E grafém, escrever ou gravar. Então é gravar com luz, tá? Muitos foram os pioneiros que pesquisaram como fixar uma imagem no papel. Tá? Eu não coloquei todos, ia ser um texto muito grande, mas foram várias pessoas que conseguiram colocar alguma imagem, fazer uma gravação utilizando compostos químicos, né? Isso foram estudos de anos, né? Até chegarem a alguma conclusão. E aí, tirar fotografia ou fazer um retrato, né, tornou-se moda entre todas as classes sociais na segunda metade do século XIX. Tá bom? A primeira fotografia propriamente dita foi obra de um francês, o Joseph Niepce. Né? Ele estudava as propriedades do cloreto de prata sobre o papel desde 1817. Percebe que aqui, ó, ele morreu em 1828, foi um pouquinho antes da morte dele, tá? Não foi 9 anos antes da morte dele. Ele obteve na sua grande obra no verão de 1826. Olha só, o cara conseguiu fazer de fato, né, aquilo que ele queria em 1826, morreu em 1828, 2 anos depois. Então vai tentando, meu querido, vai tentando, minha querida. Né? Se tem algumas atividades, algumas ideias na sua cabeça, vai tentando, porque pode ser que você consiga fazer isso lá no final da sua vida, né? E uma hora dê certo. Então, como diz uma música do Raul Seixas, né? Tente outra vez, tá bom? Perceba que esse cara aqui, ele de certa forma mudou a história, né? De como a gente vê a fotografia hoje, né? Então vai, você tem aí algo em mente, uma ideia legal na sua cachola aí, na sua mente, vai tentando fazer, né? Não deu certo de um jeito, tenta de outro, né? Alguma hora vai dar certo. Mas bora lá. Aqui tá a foto do Niepce. Olha só, o que ele fez? Ele não parece nada, né? Mas você vai entender agora o que seria, ó. Ele é considerado a primeira da história, né? Para esse resultado, o inventor posicionou uma folha de estanho coberta de betume durante 8 horas seguidas na frente de uma janela. Então, essa aqui é a janela da casa dele, né? E ele colocou lá uma folha de estanho cheia de um líquido, né, de betume, e deixou lá 8 horas seguidas. A luz foi e fez um papel de fixadora, né, do betume em cima do estanho, né, deu a reação química. Você percebe que aqui é uma rua, tá? Que tem algumas casas, né, tem algumas construções, mas aqui é uma parte mais uma clareira, né, uma rua, um caminho, né? E aí, imagina, o cara deixa de 8 horas e conseguiu um resultado desse, poxa, descobriu o fogo, né? Ao final do processo, a imagem estava gravada na chapa. Então tava lá,
cara fez a primeira fotografia, né? Agora, quanto a nossa na parte pulando um pouco mais de história, né? A gente já tem fotos coloridas, né? A primeira fotografia colorida, ela seria criada alguns anos depois, em 1861, né? 40 e poucos anos depois daquela chapa lá do Niepce, ela descobriram, né, um jeito de colorir a fotografia, né? E ela foi feita por um físico escocês, tá? O James Maxwell. Contribuíram nessa empreitada, né, outros nomes aqui, tá? Mais tarde, os irmãos, né, que são ditos aqui, eles conseguiram colocar as imagens em movimento, o fato que daria origem ao cinema. Então, você assiste hoje aí sua Netflix, o filme aí no YouTube, através aí de dois irmãos que, além de colocar as imagens, né, é, é, coloridas, eles também fizeram, entenderam que se colocassem várias imagens, né, em sequência, em plano sequência, de maneira muito rápida, você percebe um movimento na imagem, né? Isso, você imagina na época que revolucionário que era, né? A popularização da fotografia, né? Para a gente já ir para os finalmente aqui. Um marco histórico foi o ano de 1901, quando a empresa americana Kodak, né? Talvez alguns de vocês nem saibam mais essa marca, mas foi uma marca muito famosa. Lançou a Brownie Kodak, uma câmera comercial e popular. É assim, meu querido, não era algo tão parecido como a gente tem hoje de câmera fotográfica, né, ou de imagens, né? Se bem que as câmeras fotográficas hoje, a maioria, eu falo naquele sentido mais profissional, né? São bem mais compactas. Essa aqui era super, o tamanho da caixa de sapato. Em 1935, a Kodak, né, a mesma empresa, ela introduziria a Kodachrome, o Kodachrome, que é o pioneiro na linha de filmes coloridos, tá? Então isso foi em 1935. Nesta linha, a também americana Polaroid cria fotografia colorida instantânea em 63. Então, principalmente nos desenhos aí, ou você já deve ter visto, né, algo referente a essa Polaroid aqui. A pessoa tirava uma foto, esperava um pouquinho e a própria máquina ela imprimia ali, né? Colocava no papel de fotografia a imagem, né, coloridinha. Isso foi em 1963. Outra invenção da Kodak seria a criação da câmera digital, a DCS-100, em 1990, uma máquina digital de fácil manipulação e barata. Isso aqui também foi algo assim extraordinário, né? O mundo virou outra, a fotografia virou outra com a máquina digital, tanto que hoje, né, talvez 90%, 99% não tenha se dado nas mãos, mas muitas pessoas, muitos fotógrafos, né, utilizam máquinas digitais e deixaram as máquinas de filme só talvez lá guardadinhas, né, como lembrança de como era, mas hoje se utiliza mais a máquina digital, beleza? Só uma curiosidade aqui, ó. Você já viu essa imagem aqui em algum lugar, possivelmente, né? Essa fotografia aqui é considerada a foto mais vista do mundo. O registro feito pelo fotógrafo americano Charles O'Rear em 96 ganhou o mundo quando foi instalada como um papel de parede padrão nos computadores da Microsoft com o Windows XP. Então, às vezes você já abriu um Windows, né, um computador, e veio essa imagem aqui no fundo, né, na tela inicial do computador. A fotografia, chamada Bliss, foi tirada na autoestrada de Sonoma, na Califórnia, quando Chuck estava no caminho de uma visita à sua atual esposa. No começo deste ano, né, um Twitter viralizou nas redes contando a história por trás dessa imagem aqui, e muita gente ficou surpresa quando descobriu que a fotografia não era editada ou totalmente criada no Photoshop. Então, essa imagem aqui, ela realmente o americano lá, ele era um fotógrafo, né? E ele conseguiu esse enquadramento bonito, essa luz aqui bacana, e tirou essa foto que é original, tá? Não foi nuvem colocadinha aqui nada, é realmente isso aqui, tá? Parece até que foi penteado, né, o gramado aqui, mas não, é realmente isso aqui. Chuck contou na entrevista que bateu a foto logo depois de uma tempestade, né, quando o céu abriu e as nuvens de chuva foram embora. Então,
Fica aí talvez uma dica para você, meu querido e minha querida. Às vezes nós temos alguns momentos ali que são únicos e devem ser registrados, tá bom? Tá aí o seu olhar de perspectiva, de ficar atento a esses padrões que talvez nunca mais se repetiriam, né? Você imagina se o cara pensasse talvez em 5, 10 minutos depois, já essas nuvens aqui talvez teriam sido carregadas, né, e tudo mais. Então, algumas fotografias precisam ser tiradas naquele exato momento, né, para ficarem eternizadas. Existe uma memória, existe histórias em toda a fotografia. E é isso que a gente vai tratar na nossa atividade hoje. Então, meu querido e minha querida, vai lá na plataforma, né, e dá uma olhadinha na atividade de hoje. Muito simples, muito fácil de ser feita, tá bom? Você vai contar a história pra mim. Isso é tudo pessoal. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, manda mensagem na sala pra mim que a gente conversa, beleza? Valeu, falou e fui!